22 de agosto, considerado o Dia da Cidade, é uma homenagem prestada ao Padre Rolim, a figura do Padre Rolim. Evidentemente, historicamente, a gente tem que corrigir isso, né? A emancipação política de Cajazeiras, ela aconteceu, na verdade, no dia 23 de novembro de 1863, quando foi assinada a lei que emancipou a povoação que era ligada à cidade de Sousa. O município, então, foi instalado no ano seguinte, 1864. Então, a nossa emancipação política, ela é historicamente e juridicamente no dia 23 de novembro de 1863. Outra data importante, que também é esquecida e não estudada nas escolas, é o dia em que a vila se transforma em cidade, que aconteceu 13 anos depois, no dia 10 de julho de 1876, a mesma data da elevação de Sousa, aqui no Alto Sertão, e a mesma data da cidade de Araruna, no Brejo Paraibana, terra do senador Zé Maranhão. Agora, por que se comemorar a emancipação política de Cajazeiras no dia 22 de agosto? Quer dizer, em 1948, quando era vereador o cidadão chamado Germiniano de Souza, atendendo a orientações dos intelectuais cajazeirenses, ele resolveu entrar com um projeto de lei na Câmara Municipal, dizendo que a comemoração do Dia da Cidade deveria acontecer no dia 22 de agosto, data de nascimento do Padre Rolim. O projeto de lei foi sancionado pelo então prefeito Assênio Araruna e, portanto, desde 1948 há 70 anos, a comemoração da emancipação política acontece no dia do nascimento do Padre Rolim. Evidentemente, foi uma maneira que se encontrou de perenizar, de lembrar sempre, de não se esquecer jamais da figura do Padre Rolim, que é considerado o maior dos cajazeirenses. Agora, a gente aproveita também para dizer que é precipitado dizer-se que o Padre Rolim é o fundador da cidade. O Padre Rolim foi, na verdade, o grande impulsionador, o grande nome que a cidade teve, principalmente no século XIX. Mas os fundadores da cidade foram seus pais, Vital de Souza Rolim, muito esquecido da história cajazeirense, e sua mãe, aliás, e sua esposa, a mãe do Padre Rolim, Ana Francisca de Albuquerque Manhaninha, que também terminou ofuscando a figura de Vital de Souza Rolim, porque ele morreu muito cedo, ela morreu mais de 20 anos depois, e ficou com a responsabilidade de cuidar de toda uma família numerosa e de impulsionar a pequena povoação fundada inicialmente por Vital de Souza Rolim. Professor, o senhor acha justo essa mudança na data, porque existe entre os intelectuais dessa cidade e os professores e historiadores essa grande dúvida? Inclusive, alguns professores de Cajazeiras não conseguem diferenciar a data da emancipação política do nascimento do Padre Rolim. O senhor acha justo essa mudança no percurso da história? Olha, como historiador, como pesquisador, eu não me considero satisfeito com essa mudança, né? Eu acho que Cajazeiras poderia perfeitamente lembrar e comemorar e enaltecer a figura do Padre Rolim sem prejuízo da sua história, né? O problema é que 99% dos cajazeirenses não sabem que a emancipação política do município ocorreu no dia 23 de novembro. Então a data histórica, a data jurídica é aquela lá, 23 de novembro de 1863. Quer dizer, a preocupação que Germiniano teve, que alguns intelectuais tiveram na década de 40, de não fazer com que o Padre Rolim caísse do esquecimento, é uma coisa realmente a ser levada em consideração. Mas Cajazeiras poderia ter pensado num outro tipo de comemoração para homenagear o Padre Rolim e deixar as datas históricas como, na verdade, elas aconteceram. Ao longo desses 155 anos de história, professor, Cajazeiras se desenvolveu e se desenvolveu muito, hein? Sim, certamente. O crescimento, o desenvolvimento de Cajazeiras inicialmente esteve muito também em função
da escola fundada em 1829, ainda num quartinho da Casa Grande da Família, que depois de 1836 o padre Rolim sentiu necessidade de ampliar à medida que foram chegando muitos alunos de várias províncias daqui do Nordeste brasileiro, até se tornar colégio em 1843. Naquele primeiro momento, do século XIX, meu caro Zé Neto, o desenvolvimento econômico de Cajazeiras era próximo de zero. Para você ter uma ideia, a primeira feira livre de Cajazeiras aconteceu em 1848. E veja bem, os cajazeirenses iam participar de uma feira que acontecia em São José de Piranhas. Quer dizer, São José de Piranhas antecedeu a Cajazeiras em termos de uma feira livre. Foi justamente o padre Rolim um dos grandes incentivadores para a realização de uma feira semanal ou mensal aqui em Cajazeiras. Então, durante o século XIX, no segundo quartel, no terceiro quartel do século XIX, antes da cultura algodoeira, então o grande impulsionador da cidade de Cajazeiras, da povoação das Cajazeiras, foi o colégio do padre Rolim. Bom, no século XIX, até as duas últimas décadas do século XIX, o desenvolvimento era incipiente, mas aí começou o boom algodoeiro. É bom deixar claro o seguinte: a guerra de secessão nos Estados Unidos, né, e aí a história, os fatos históricos acontecem porque eles são interligados. Quer dizer, quando houve a guerra de secessão nos Estados Unidos, que vai de 1865 a 1870, os Estados Unidos eram o maior exportador de algodão para as manufaturas inglesas. Mas a guerra de secessão dizimou toda a cultura algodoeira nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que era a região agrícola. Então a Inglaterra incentivou a produção de algodão por outras partes do mundo e sobrou para o Brasil. Então nós vamos ter a partir daí o crescimento da produção algodoeira, que vai ser a nossa principal riqueza do final do século XIX e princípio do século XX. Esse algodão que era exportado para o Mossoró, Campina Grande, e de lá ele embarcado para o exterior. Então isso aí foi a riqueza inicial de Cajazeiras do ponto de vista econômico. E vem num bom momento, porque com a morte, aliás, um pouquinho antes da morte do padre Rolim, o colégio já tinha deixado de funcionar. O padre morreu com 99 anos de idade. Evidentemente, a partir dos 80 anos, que ele fez 80 anos, o colégio entrou em declínio, né? Então o colégio já havia fechado. Então Cajazeiras vai ter na cultura algodoeira o seu grande suporte. Bom, em 1914 foi criada a Diocese de Cajazeiras, e quando você vai fazer qualquer estudo sobre o desenvolvimento da cidade, você não pode ignorar o papel da igreja. Primeiro, por conta da figura do padre, depois pela criação da Diocese em 1914, porque a Diocese foi a grande impulsionadora do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento educacional de Cajazeiras, porque essa, na verdade, tem sido a sua marca até os dias atuais.